Quando Lewis Hamilton anunciou sua ida para a Ferrari em 2024, a expectativa foi de um renascimento épico na carreira de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Parecia o casamento dos sonhos, o piloto mais vitorioso de todos os tempos unindo forças com a escuderia mais lendária da categoria. A promessa de títulos, vitórias e o tão aguardado 8º campeonato mundial pareciam estar ao alcance. Mas à medida que a temporada de 2025 foi se desenrolando, a realidade começou a se impor de forma dura e frustrante. Ao invés de reviver os tempos de glória, Hamilton encontrou um cenário conturbado, marcado por falta de performance, problemas internos e uma desilusão crescente que agora coloca em dúvida até mesmo sua permanência motivada no esporte. No entanto, para 2026, um novo ciclo de regulamentos pode ser exatamente o que ele precisa para reacender sua chama competitiva e, quem sabe, voltar ao topo do pódio. O ano de 2025 começou com expectativas altas para Hamilton. A pré-temporada trouxe sinais encorajadores, e a Ferrari parecia finalmente ter acertado a mão no conceito do carro, com bom ritmo de corrida e uma equipe técnica mais organizada. Porém, conforme as etapas iniciais aconteceram, o carro mostrou-se imprevisível. Ora era competitivo, ora afundava no meio do pelotão. A oscilação de desempenho, somada aos erros estratégicos que já são quase uma marca registrada da escuderia italiana, tiraram de Hamilton qualquer chance real de disputar vitórias consistentes. Pior do que isso, os problemas de equilíbrio do carro foram uma fonte constante de frustração para o heptacampeão, que passou boa parte do ano reclamando da traseira instável e da falta de confiança nas entradas de curva, exatamente o tipo de dificuldade que mais compromete o estilo de pilotagem agressivo que o consagrou. Com o passar das corridas, ficou claro que a Ferrari de 2025 não era um carro capaz de brigar pelo título. Max Verstappen ainda se mantinha como uma ameaça constante com sua Red Bull, enquanto George Russell mostrava consistência com a Mercedes. A McLaren, por sua vez, foi a que mais evoluiu ao longo do ano, deixando Hamilton isolado em um limbo entre o passado glorioso e um presente decepcionante. A frustração não demorou a aparecer nas entrelinhas de suas entrevistas. Embora sempre respeitoso com a equipe, suas falas deixavam claro que ele esperava mais. Mais desempenho, mais comprometimento estratégico, mais ousadia no desenvolvimento. O brilho nos olhos foi se apagando, e em certas corridas, parecia que o piloto já não acreditava que poderia fazer a diferença apenas com seu talento. Em algumas etapas, especialmente em pistas de baixa aderência, Hamilton até conseguiu mostrar lampejos da velha forma. A pole em Mônaco, conquistada sob condições traiçoeiras, foi um exemplo disso. Mas essas ocasiões se tornaram exceção. A maioria dos finais de semana foi marcada por classificações medianas, dificuldades para manter o ritmo de corrida e, eventualmente, lutas frustrantes por posições intermediárias. O piloto que já esteve acostumado a brigar por vitórias passou a lutar para terminar entre os 5 primeiros, uma posição que, para ele, sempre soou como derrota. Além dos problemas técnicos, o ambiente interno da Ferrari também não ajudou. A dupla com Charles Leclerc, que prometia ser equilibrada, revelou-se tensa. O monegasco, ainda encarado como o filho da casa, parecia ter prioridade implícita em certas decisões. Em estratégias duvidosas, Hamilton foi deixado exposto mais de uma vez, enquanto Leclerc recebia ordens de equipe mais claras e favorecimento tático. Isso corroeu aos poucos a confiança do britânico, que começou a perceber que talvez jamais se tornasse o verdadeiro líder da equipe, como foi por tantos anos na Mercedes. Mas 2026 surge, agora no horizonte, como um divisor de águas. Com uma nova era de regulamentos técnicos sendo introduzida, há uma chance concreta de embaralhamento no grid. A mudança nos motores, o novo conceito aerodinâmico e as restrições de desenvolvimento podem nivelar o campo de forma dramática, oferecendo uma rara oportunidade para aqueles que conseguirem interpretar melhor as novas regras. E é exatamente nesse ponto que Hamilton aposta suas últimas fichas. A Ferrari, apesar de seus erros, possui recursos técnicos e humanos de sobra para dar um salto de qualidade. Com mais estabilidade administrativa e foco total no novo projeto, há uma chance real de que o carro de 2026 seja competitivo desde o início. Além disso, a experiência de Hamilton no desenvolvimento de carros campeões pode ser um diferencial crucial. Ele já ajudou a moldar a Mercedes do domínio absoluto, e pode repetir a dose caso a equipe italiana esteja disposta a ouvi-lo de forma mais efetiva. Psicologicamente, Hamilton também tem motivos para se renovar. O fato de 2026 marcar o início de um novo ciclo pode ser a motivação que ele precisa para esquecer a frustração acumulada em 2025. Por mais difícil que tenha sido este ano, Hamilton nunca foi um piloto que abaixa a cabeça. Sua resiliência é uma das marcas mais evidentes de sua carreira.
Desde os tempos em que perdeu títulos por detalhes até os anos de domínio absoluto, ele sempre soube se reinventar. Não seria surpresa se ele aparecesse em 2026 com um novo ímpeto, uma nova abordagem e talvez até uma relação mais madura com a própria equipe. Além disso, há o fator histórico. Hamilton está consciente de que, com mais uma conquista, pode ultrapassar Michael Schumacher em número de títulos e, com isso, encerrar qualquer debate sobre quem é o maior de todos os tempos. Essa é uma motivação que não se apaga facilmente. Ele sabe que sua janela está se fechando e que 2026 pode ser sua última grande chance de fazer história. Esse senso de urgência pode ser um combustível poderoso para guiá-lo a um retorno triunfante. Outro ponto que não pode ser ignorado é o fato de que, mesmo em meio a uma temporada ruim, Hamilton ainda demonstra velocidade. Em várias corridas ele foi mais rápido que Leclerc no ritmo de corrida, mesmo largando atrás. Sua capacidade de gerenciar pneus, de entender o comportamento do carro e de adaptar sua pilotagem às circunstâncias da pista continuam acima da média. Isso mostra que, com um carro mais competitivo e uma equipe mais alinhada, ele ainda pode entregar resultados de altíssimo nível. A Fórmula 1 é cíclica, e a história mostra que grandes pilotos muitas vezes sofrem quedas antes de ressurgirem com força total. Schumacher teve anos difíceis na Ferrari antes de dominar a categoria. Alonso ainda busca seu momento de redenção. Vettel teve altos e baixos até seu ocaso. Hamilton está vivendo sua fase de turbulência, mas o talento, a experiência e a vontade de vencer ainda estão presentes. Se a Ferrari conseguir entregar um projeto competitivo em 2026, o britânico tem todas as condições de brigar novamente por vitórias, pódios e talvez, quem sabe, seu tão sonhado oitavo título. No final das contas, a temporada de 2025 pode ser lembrada como um ano de aprendizado doloroso. Um ano que testou os limites da paciência de Hamilton, que desafiou sua fé no projeto da Ferrari e que colocou em xeque sua capacidade de manter-se competitivo aos 40 anos. Mas também pode ter sido o combustível necessário para reacender sua chama. A desilusão é real, mas a esperança também. E em 2026, com um novo regulamento, um carro reformulado e uma Ferrari que promete mais do que entrega há anos, talvez Hamilton encontre enfim o cenário perfeito para a redenção. Porque para um piloto como ele, um simples retorno ao pódio não basta. Ele quer, e ainda pode, vencer novamente.